Boa noite, amados e amadas do Senhor. Que a graça e a paz esteja presente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos reunidos para glorificar e exaltar o seu santo nome. Venha junto conosco participar deste culto de adoração, render a Ele todo o nosso agradecimento, tudo aquilo que foi vivido durante essa semana e já entregar a Ele essa semana que se inicia. Que todos da sua família possam estar bem. Aquele que não estiver, estaremos orando para que a mão restauradora do Senhor possa estar entrando com providência de cura, de restauração. E você possa esperar no Senhor nesses dias que estamos vivendo, né? Muitas vezes a falta de esperança, a preocupação, a ansiedade tenta tomar conta do nosso coração. Mas quando nós entregamos tudo isso aos pés do Senhor, Ele se encarrega de pegar o nosso fardo e devolver através da paz, do perdão, do descanso e na certeza que Ele é quem cuida de nós. Amém? Não vamos nos esquecer, amados e amadas, dos nossos dízimos e ofertas, né? A igreja fica aberta. Se você está em dúvida, dá uma ligada antes para saber quem está aqui. Ou faça o seu depósito, que estará aparecendo aqui embaixo, né? Irmãos, não deixe de ser fiel ao Senhor, né? Porque o dízimo é uma ordenança abençoada que Ele nos deu. E quando a gente faz de coração, não por obrigação, é como se a gente estivesse agradecendo a Deus tudo mais que Ele tem feito por nós, né? O que Ele pede é 10%, né? Vamos dizer assim, como se fosse o pouco daquilo muito que Ele tem te dado, né? Então entregue, devolva a Ele com gratidão no seu coração. Muitas vezes pode vir a preocupação: poxa, mas esse dinheiro eu ia precisar para pagar uma conta que apareceu. Amados, eu já fiz isso. E assim, eu te garanto que esse dinheiro vai sumir da mesma forma. A conta não vai ser paga e ainda vai ficar faltando. Agora, quando você fala: Senhor, ó, é o que eu tenho, né? Eu poderia usar para, de repente, pagar uma conta extra que apareceu. Mas, Senhor, eu estou entregando ao Senhor, aos teus pés, porque eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. E nada vai me faltar. Amados, e eu também tenho essa experiência pessoal e familiar com a minha família, com os meus pais. Quantas vezes eu vi ali que a gente tinha o dinheiro, né, do almoço, mas meu pai sempre nos ensinando a primeiro entregar ao Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Amém? E eu vou deixar um versículo com vocês, está lá em Romanos 12, do versículo 9 ao 18, que diz assim: o amor deve ser sincero. Deixem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Muitas vezes alguns podem estar falando: mas não estamos na igreja, não estamos no templo. Amados, Deus reservou esse momento, esse período, né? Aproveitou essa situação para que nós cristãos, seus filhos, nos reuníssemos dentro da nossa casa. Eu vejo assim que uma igreja sarada vem de famílias curadas. Então, se você dentro da tua casa tem buscado essa reconciliação com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo, com certeza esse reflexo da bênção que o Senhor está derramando na tua família vai ser refletido na casa do Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Amados, tenta fechar os teus ouvidos para a angústia, para a preocupação, para aqueles que só estão falando do caos. Apegue-se à voz do Senhor, né? Muitas vezes a gente começa a andar perto de pessoas que começam: meu Deus, mas está aumentando, e está morrendo, e quando vai acabar, e está faltando dinheiro, e é desemprego. E a sua alma vai sugando aquilo, e você, no seu espírito, parece que vai sucumbindo. Mas quando de repente você está perto de alguém que está fortalecido no Senhor, vai passar. Está difícil, mas o Senhor está provando. Está difícil, mas o Senhor está nos lapidando. Está difícil, mas o Senhor está trabalhando. Amados, o nosso espírito se fortalece. E a nossa alma se enche de alegria e de esperança e perseverança de que o Senhor tem cuidado de nós. Perseverem na oração. Não vamos deixar de orar. Tira o seu momento na sua casa. Tira o momento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. E vamos orar. Entregar a nossa nação para o Senhor. Entregar a nossa cidade ao Senhor. O nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família aos pés do Senhor.
Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios segundo seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Este é o tempo, esta é a hora de você colocar em prática a paz com todos. Eu estou falando isso e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu tenho situações em que eu preciso estar em paz, seja por uma situação, seja por um relacionamento, né, entre famílias, familiares. Esta é a hora que Deus está provando o nosso coração e o Espírito Santo está nos ensinando como um conselheiro, como um amigo, a como sermos filhos fiéis, filhos amados e consagrados ao Senhor. Amém? Deixa essa palavra com você para que o Espírito Santo possa te motivar, possa te levantar, te restaurar, te renovar, para que você continue essa caminhada que você tem aqui na terra. E esse chamado é só seu, tem um propósito feito exclusivamente para você. Que o Espírito Santo possa te trazer a clareza no teu coração e na tua mente para que você possa viver o melhor que Deus tem reservado para você e sua família. Amém? Vamos estar chamando agora o nosso irmão Luciano para que ele possa estar fazendo uma oração, colocar a vida dos nossos irmãos que estão passando, né, num momento de enfermidade, colocar a vida dos nossos missionários. Estamos em tempo de missões, que o Senhor os fortaleça, os renove, os revigore para que eles também possam cumprir a jornada que eles têm aqui na terra. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Neste momento, gostaria que você estivesse aí se unindo em fé conosco, nesse momento de oração. Eu sei que você tem se preparado desde cedo, você saiu já buscando o reino de Deus e a sua justiça, ou você tem ficado em casa também, com orações em orações, orando pelas pessoas, né? Eu queria que nesse momento você entendesse que a oração não é só no momento de súplica, de desespero, mas sim em todo momento. O poder da oração não vem de você, o poder está em Jesus. E Jesus responde à oração e realiza o impossível. Amém? Lá em João 14, no versículo 13 e 14, diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, nesse momento, sei que vocês têm os seus pedidos de orações, vocês têm as suas súplicas, seus agradecimentos. Também queremos colocar em orações irmãos como o Gerson, que nós oramos por ele, pela sua cirurgia, que foi bem realizada, graças a Deus, glorificamos a Deus sobre isso. Os irmãos que pediram orações pelo teste de Covid, que fizeram, que Deus venha a interceder esse teste, que eles possam ter a satisfação de ter um teste aprovado, né? Mas que eles glorifiquem a Deus, seja qual for o resultado, porque Deus deve ser glorificado. Também gostaria de colocar, que vocês orassem, irmãos, pelo Oswaldo. O Oswaldo, no grupo de orações eu coloquei ali, o Oswaldo e a esposa Silvana, que eles ficaram internados. O Oswaldo já se recuperou, mas infelizmente a Silvana estava entubada, ela não resistiu, veio a falecer ontem. Vocês orem pelo Oswaldo, orem pela família da minha tia Gilda, que eles são netos da minha tia, tá? Coloquem nas suas orações para que Deus venha preencher a falta da Silvana agora, nesse momento de perca. Também agradecemos pelas orações pela irmã Tizone, que está melhor. Também estamos orando pelos retornos dos cultos, né, presenciais, sem restrições, né, porque é complicado a gente restringir as pessoas de querer vir ter uma comunhão conosco. Queria que os irmãos colocassem em orações os professores, que pelo que nós estamos sabendo agora, há muitos professores sendo despedidos, né, devido aí a essa pandemia, a falta de escolas. Irmão, desculpa, mas é que o óculos embaça e eu não consigo ver nada. Gostaria que vocês colocassem também em orações as empresas que estão fazendo demissões em massa. Nós temos que colocar a nossa nação em oração, não só as outras nações também, mas principalmente a nossa nação, que há promessa de tempos melhores.
mas nós temos que orar, irmão. E nesse momento é o momento de você estar se conectando cada vez mais com Deus e orando, suplicando, agradecendo. Coloque também a vida dos missionários, como a minha esposa falou, que eles possam, Pai, estar sempre sendo providos por Deus. Eles estão num campo de batalha muito maior que o nosso. Então, irmãos, se coloque em oração agora, nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pela vida. Te somos gratos, Pai, pelas provisões que o tem colocado em nossa vida no dia a dia. E nesse momento, Pai, imbuídos em orações, unindo a nossa fé, nos colocamos, Pai, perante o seu trono de glória, perante a sua vontade, perante o teu querer, Senhor, para que o Senhor faça o que é melhor, o que é necessário para cada um. Escuta as nossas preces, as nossas súplicas, as nossas orações nesse momento, Pai. E com todo o poder que vem de Jesus, teu Filho, que seja glorificado o seu poder sobre ele, meu Deus, através dele, Pai, que nós possamos sentir que há um Deus que cuida de nós em cada momento, Pai. E que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abençoar o nosso culto. Recebe a nosso louvor, a nossa adoração, Pai, que tudo redunde para louvor e glória do seu poder e do seu nome, Pai. Oramos, Pai, para que todos esses pedidos, esses agradecimentos, sejam glorificados no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Vamos agora glorificar o nome do Senhor através dos cânticos, né? E dê o seu melhor, louve o Senhor aí na sua casa, com os seus. Vamos exaltar este nome que tem todo o poder. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém.
aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céu é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado e que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para a celebração e nesse domingo em especial nós vamos celebrar a ceia do Senhor online. Algo diferente para nós, mas algo importante porque já há muitos meses não temos participado da ceia. A ceia do Senhor é uma das ordenanças de Jesus. Nós não temos ritos, sacramentos, mas nós temos uma ordenança de Jesus. Jesus nos deixou duas ordenanças: o batismo para aquele que um dia aceitou a Jesus e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e a ceia do Senhor para sempre enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus não voltar, celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Como eu disse, o cristianismo, o evangelho, ele não é de ritos e rituais e sacramentos. O cristianismo, na verdade, ele supera a própria religião. Eu quero iniciar minha palavra dando uma explicação para você, para que você possa entender bem o significado da ceia do Senhor. A religião, ela está firmada em alguns pilares: dogma, rito e tabus moralistas. Nós não temos dogmas. Nós nos relacionamos com pessoas, nos relacionamos com o próprio Deus em espírito. Nós não temos somente conceitos, mas relacionamento vivo com Deus. Nós, o cristianismo, o evangelho, ele não tem ritos, porque não é neste monte ou no templo ou em Jerusalém, como Jesus disse à mulher samaritana. A adoração verdadeira, ela é em espírito e em verdade, por isso não nos prendemos a lugares, não nos prendemos a templos. E agora, quando estamos longe do templo, é um
lugar, é um tempo especial que Deus permite para mim e para você entendermos isso, que a nossa adoração é em espírito e em verdade. A religião, ela é baseada em moralismo, tabus moralistas. Nós, no cristianismo, não há moralidade, porque no amor não existe lei. Para Jesus, o amor está acima da lei. Para Jesus, o amor está acima do moralismo. Por isso, essa explicação para você é importante para que você entenda que o Evangelho não é uma nova moral que vive se reciclando de acordo com os tempos, com os séculos, mas o Evangelho é uma nova consciência que jamais será alterada em Cristo Jesus. Portanto, o movimento que Jesus um dia iniciou, que nós conhecemos como cristianismo, ele não se enquadra, na verdade, nas diretrizes da religião. E quando vamos celebrar a ceia, eu queria dizer para você nesta noite que nós, como cristãos, não temos sacramentos. O que é um sacramento? O sacramento é um ato que confere graça. Nós temos uma ordenança, uma ordem de Jesus para participarmos da ceia do Senhor. Jesus deixou 2 ordens litúrgicas à igreja: a ceia do Senhor e o batismo. O batismo e a ceia são essas 2 ordenanças da igreja, estabelecidas pelo próprio Jesus. Ambas, e é importante eu entender isso e você também, ambas de natureza simbólica. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, é uma cerimônia comemorativa, é uma cerimônia proclamadora da morte e da ressurreição de Jesus, simbolizada por 2 elementos, o pão e o vinho, que nós usamos como suco de uva sem o álcool. E nesse memorial que Jesus deixou, o pão, ele representa o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões ali na cruz. E o vinho, o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus, que verteu na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado. Por isso nós entendemos que a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Jesus. E nessa celebração pressupõe primeiro o batismo bíblico e o cuidado com a nossa vida. Paulo diz aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Nós estamos passando por um jejum, uma quarentena. Estamos sendo privados do ajuntamento, da igreja reunida. E lamentamos isso, mas eu quero enfatizar de novo, é necessário. Deus permite para mim e para você essa quarentena, esse isolamento, não estarmos juntos no templo. Por quê? Para que eu e você pessoalmente tenhamos uma experiência maior, viva com o Senhor Jesus, aguardando o retorno à celebração na igreja, com alegria. E isso é importante para nós. Os nossos ajuntamentos, agora não podemos ter na igreja, fazemos o nosso culto online. É tudo uma nuvem, uma sombra do culto que nós fazemos na igreja, não é verdade? Mas também o culto que nós realizamos na igreja em conjunto, o povo reunido, é uma sombra do grande culto e da grande celebração que está por vir na eternidade. Quando Jesus voltar, ou quando nós formos, estaremos celebrando para sempre o Cristo Jesus, o Deus a quem nós adoramos. Os cultos online, embora sejam apenas sombras do estarmos juntos no templo, no mesmo ambiente, ainda eles são encorajadores para o coração. Não é o ideal, né? A ideia do próprio Cristo é o ajuntamento da igreja em conjunto, a comunhão. Mas nesse tempo de pandemia, nós somos encorajados a participar do culto online, quando a graça de Deus, a presença de Deus, ela vem sobre nós. Jesus mesmo explicou isso à mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Jesus está dizendo aqui que não se deve adorar a Deus simplesmente de uma forma exterior, com rituais, em lugares que nós... Não, é mais que isso, interiormente. E agora, longe do templo, você na sua casa, eu na minha casa, podemos intimamente, interiormente, termos esse relacionamento com Deus, essa atitude correta de Deus, é aquilo que Ele pede de nós. Mais do que o ajuntamento solene, Ele pede uma atitude de coração. E quando celebramos a ceia, volto a insistir, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um tempo de nos examinarmos a nós mesmos. Esses adoradores que Deus procura, Ele procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Quem são esses adoradores? Aqueles que já têm e já desfrutam uma vida sobrenatural. Por isso o desafio é entregar a vida para Jesus e desfrutar dessa vida sobrenatural, em espírito, baseada nos ensinamentos e na vida do próprio Cristo em nós, através do Espírito Santo. Por isso, quando vamos celebrar a ceia, precisamos nos colocar diante do Senhor. E eu queria convidar você a já ir se preparando para esse momento. Você já recebeu algumas instruções pelo WhatsApp, como participar desse momento de ceia, mas enquanto a palavra vai ser pregada ainda, isso só foi uma introdução a esta mensagem, mas você já vai se preparando, pedindo para Deus, Deus, fala comigo, colocando a sua vida diante de Deus, examinando o seu coração. Se há pecado a confessar, confessa isso diante do Senhor. Se há algo mais a fazer, diga, Deus, eu estou pronto, eu quero fazer mais pelo Senhor. Tá bom? Então, nessa introdução longa, um pouco longa, mas eu achei interessante falar isso para você nesse culto, eu quero ler um texto, que é um texto clássico da ceia do Senhor, quando Paulo nos orienta a respeito da ceia, e encontra-se em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 29. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 29. Assim diz o texto bíblico, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Amém, irmãos? O verso 24 e o verso 25 diz que Jesus, Ele disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E disse também, este cálice é o cálice do Novo Testamento. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor é uma das duas ordenanças que Jesus deixou. E se há uma ordem, eu preciso cumprir. Ele diz até que Ele volte, então nós estamos cumprindo. Ela é descrita em alguns trechos bíblicos. Mateus fala, Marcos, Lucas e Paulo aos Coríntios. Só João não fala da ceia. Ela é tão importante porque ela se relaciona com o meu passado, com o meu presente e com o meu futuro. A ceia, ela está relacionada à minha vida como um todo, olhando o meu passado, olhando para trás, olhando o meu presente, agora, aqui, e olhando o meu futuro.
E eu queria pensar com você nesses 3 tempos, passado, presente e futuro. A importância do passado. Eu olho para trás e a ceia, ela diz para mim, Jesus dizendo, façam isso em memória de mim. A ceia é um memorial. É um memorial. E por isso a ordem de Jesus é: lembrem da minha morte na cruz do Calvário. Foi lá que eu salvei você do pecado e da condenação. Nós vemos diante de nós a morte salvadora de Jesus Cristo e o seu significado redentor para a nossa vida. Isso é importante, isso é básico na minha vida como cristão. Eu olho para trás e ali na cruz, eu fui atraído pela cruz, pelo amor de Deus, e agora eu sou nova criatura e agora eu estou lembrando aquele fato de Jesus estar na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Cristo pagando o meu pecado. Eu deveria estar naquela cruz. Isso me motiva para que eu não caia em pecado, para que eu viva uma vida santa e agradável a Deus, para que eu viva uma vida que seja tirada toda a aparência do mal. Eu olho para trás, ali na cruz, Cristo morreu por mim e me deu uma nova vida. E eu preciso viver essa nova vida. Eu olho para trás e vejo ali Cristo morrendo por mim. Ele pagou o preço que eu deveria pagar. E eu posso então agradecer, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Mas também quando eu olho para trás, eu encho o meu coração de alegria. Porque a celebração da ceia do Senhor é um ato de ação de graças. Eucaristia, ação de graças, damos louvores ao Senhor, engrandecemos ao Senhor porque Ele nos amou e nós somos encontrados pelo seu amor e nós agradecemos pelas bênçãos, pela salvação que vem de Deus, proveniente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, eu e você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio e pagou esse preço por nós. Mas graças a Deus que Deus nos amou. O texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ali na cruz, Ele morreu por nós. Ele disse, está consumado. Tudo o que eu precisava fazer, eu fiz, Jesus fez. Mas para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então eu olho para trás e vejo o sacrifício de Cristo e ali eu vejo que eu recebi vida, vida em abundância. Eu vim, Jesus disse, para que vocês tenham vida e vida abundante. Ele morreu na cruz, sim, mas ao 3º dia Ele ressuscitou e Ele tem então uma vida eterna comigo e com você. E eu posso dar graças a Deus por isso. E pastor, e o presente agora? Qual é a importância da celebração da ceia hoje na minha vida, na sua família, na nossa igreja, na sua igreja? A ceia do Senhor é um ato de comunhão. Uma palavra muito forte na Bíblia, a koinonia, comunhão, que é mais que um ajuntamento, mas é a comunhão que vem através do Espírito Santo de Deus. Eu olho para o presente e digo, eu estou em comunhão com Deus e por isso eu posso celebrar a ceia. Eu tenho livre acesso a Deus porque Jesus morreu na cruz e abriu o caminho para o céu. E por isso eu posso participar dos benefícios da morte de Jesus, me dando vida. Eu posso participar da ressurreição de Jesus, ressurreição gloriosa. E eu tenho comunhão com Ele agora. Eu estou nele e Ele está em mim. O Espírito Santo habita em mim. E hoje eu posso entender isso, que além desta comunhão com Deus, porque o Espírito Santo habita em mim, eu tenho comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja do corpo de Cristo e temos comunhão uns com os outros. Isso é importante eu entender. Na ceia do Senhor, o Cristo ressurreto,
Ele é o anfitrião. Ele se faz presente de modo especial nesta celebração que daqui a pouco nós vamos ter. O Cristo é o anfitrião, aqui e agora, através do Espírito Santo. E um dia lá no céu, nas bodas do Cordeiro, é o que nós vamos ver isso. Hoje, nós celebramos a ceia, porque ela é uma proclamação da nossa fé. Eu queria que você entendesse isso. Quando você celebra a ceia, e por isso, quem sabe você tem deixado de participar alguns domingos da ceia, a igreja aberta, o povo celebrando e você não foi. Mas eu quero colocar no seu coração, através da ação do Espírito Santo, que você volte a celebrar a ceia online agora, mas depois como um culto presencial, lembrando que ela é uma proclamação da nossa fé. É uma proclamação histórica, é uma proclamação teológica de que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Por isso Paulo diz lá, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis anunciando a morte de Jesus até que ele venha. É uma proclamação histórica da morte e ressurreição de Jesus. Por que histórica? Porque Jesus ele morreu num tempo e num determinado lugar. Porque Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia num lugar. Então é uma proclamação histórica, mas também é uma proclamação histórica da nossa vida. Quando você celebra a ceia, você não olha somente para a morte e ressurreição de Jesus, mas você olha para você mesmo. Eu preciso ter assim, esse entendimento que eu estava morto nos meus pecados e delitos, diz a Bíblia. E um dia, pelo amor de Deus, Jesus nos encontrou, nós abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida a Ele e agora temos nova vida em Cristo. E quando eu celebro a ceia, é uma proclamação histórica da minha vida. Um dia na cruz ali, Cristo pagou o meu pecado. E quando eu pensava nesse texto e preparava esse sermão, eu lembrei do dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Que coisa! Eu era um adolescente, numa congregação, não era nem igreja, lá no Bacaxiri, em Curitiba. O pastor fez o apelo e eu entendi que eu precisava de Jesus, que eu era um pecador, que eu estava morto nos meus pecados e delitos. E é interessante, eu lembro, ele convidou as pessoas a irem à frente, eu não fui à frente. Eu não fui à frente porque eu fiquei com vergonha. Muitas vezes nós temos vergonha de proclamar o Cristo, é ou não é? Quem sabe é um adolescente ainda, um pouco envergonhado, numa igreja que não era sua, mas foi lá, ali. Eu tenho essa ideia, por isso é uma proclamação histórica que naquele lugar, naquele bairro, naquela congregação, através da ação do Espírito Santo, aquele pastor fez o convite, eu disse, eu quero esse Jesus. Você lembra desse momento na sua vida? Você lembra dessa sua história? Há fatos que comprovam a história da sua vida, um momento quando você entregou a sua vida a Jesus? Quando você celebra a ceia, é uma celebração histórica da minha vida, da sua vida. E eu lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus e quanto Jesus tem transformado a minha vida. Eu não sou perfeito e nunca vou ser, mas eu estou melhorando a cada dia. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se você não tem essa proclamação histórica, foi lá naquele lugar, foi nesse culto, foi nesse encontro, na minha casa, na oração, ouvindo uma música, ouvindo um sermão, eu entreguei a minha vida para Jesus. Você precisa fazer isso hoje. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E ter consciência de que a celebração da ceia, ela mostra a história de Jesus na cruz, de Jesus ressuscitado, mas ela mostra a nossa história, a minha história e a sua, quando estávamos mortos, afastados de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Jesus veio então como o caminho que nos leva para Deus, e aí eu posso celebrar a ceia. Sabe por que muitas pessoas não celebram a ceia? Muitos membros de igreja não celebram a ceia, porque não tem marcado no seu coração
aquele dia, hora, quando o Espírito Santo entrou e ele entregou a vida para Jesus. Se você é membro de alguma igreja, membro da nossa igreja, e não tem marcado no seu coração e na sua mente o momento de entrega, o momento quando Cristo veio e entrou na sua vida através do Espírito Santo, você precisa repensar a sua vida como cristão. A ceia nos faz isso. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu examino a minha vida, eu preciso melhorar nisso, nisso e naquilo. E eu olho para trás e agradeço a Deus, porque um dia Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua verdadeira luz. Lembra do ciclone que aconteceu aqui na nossa cidade? A minha casa nós ficamos 36 horas sem luz, no escuro. E enquanto pensava nessa escuridão, andando pela cidade, ruas escuras, casas na escuridão, e eu fiquei lembrando como é ruim andar na escuridão. É ou não é? E tem um hino que diz como é ruim andar nas trevas. Nas trevas eu andava, mas Cristo me deu luz. Como é bom ter luz. É ou não é? E só Jesus dá a luz para a gente. E a celebração da ceia me lembra isso. Eu estava nas trevas, perdido, longe de Deus. E Deus então veio e me encontrou com a sua graça, com o seu amor e me deu luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Que experiência linda de viver na luz. A Bíblia diz que nós andávamos antes tropeçando, apalpando, não sabendo o caminho. Quem sabe o caminho da religião, o caminho de faça isso, faça aquilo, mas Jesus veio, nos encontrou e nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é o presente, eu posso viver, andar na luz, em meio a problemas, lutas, enfermidades. Deus está comigo e onde eu ando, Ele está na frente, caminhando comigo. Mas eu posso olhar para o meu futuro. Nós temos futuro, nós temos esperança, porque Cristo é a nossa esperança. E a ceia já é uma celebração do reino futuro de Deus, do banquete messiânico futuro. Você já pensou nisso? Quando todos nós, os crentes em todo o tempo, em todas as épocas, vão estar reunidos celebrando o Senhor, celebrando o Senhor. E quando eu meditava nesta palavra, eu estava procurando saber, a gente vai se reconhecer lá no céu? É uma dúvida, mas a Bíblia nos leva a dizer que nós vamos nos reconhecer, não pensar no passado aqui de pecado, de erros nessa terra, mas nós vamos nos conhecer, como os discípulos conheceram o Jesus ressurreto. Isso não anima o seu coração de um dia rever o seu pai, a sua mãe que já faleceu, os queridos, e a Bíblia diz, nós vamos ter um gozo, e agora já celebramos este gozo. Alguém já disse, se Cristo está em nossa vida, é céu aqui agora. Você está vivendo isso? Mas a celebração da ceia é o antegozo daquele banquete messiânico, o Cristo ressurreto, e todos nós vamos participar desse banquete lá no céu. Ah, algo que anima o meu coração. Mas também quando eu celebro a ceia, a palavra de Deus diz, e Jesus no Oriente, celebre a ceia até que eu volte. Jesus vai voltar. E a ceia, ela me leva a pensar nisso, na volta iminente de Cristo para buscar o seu povo. Ou Jesus vem, ou nós vamos. Mas Ele vai vir um dia buscar a sua igreja. E quando eu celebro a ceia, eu posso pensar nisso e me regozijar, porque Jesus vai voltar e eu posso dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e eu posso recitar a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, venha o teu reino. Quando eu celebro a ceia, eu penso no passado na minha vida, que eu estava perdido e Cristo me encontrou. Quando eu celebro a ceia, eu olho o meu presente e eu sei que Cristo está comigo aonde quer que eu vá. E quando eu celebro a ceia, eu olho o meu futuro e eu vejo que eu tenho verdadeiro futuro de esperança com Cristo lá no céu. Isso não anima o seu coração? Isso não dá
uma palpitação maior no seu coração, a sua mente não trabalha mais. Por isso a ceia, ela é importante para nós pensarmos em tudo isso. E eu fico lembrando dos discípulos em volta da mesa, e Jesus então pega o pão, o cálice e distribui e diz: façam isso em memória de mim. E aquele quadro não era simplesmente um quadro. Eles não eram espectadores daquele fato ali quando Jesus institui a ceia. Eles eram participantes. Eles comeram do pão e beberam do vinho. Não era só uma parábola, uma história, um quadro, mas era algo vivo para ele. E Jesus, ele então ensina uma verdade. Este pão simboliza o meu corpo, que vai ser partido por vocês. E esse vinho, ele simboliza o meu sangue, que vai ser derramado, vertido na cruz do Calvário. E Jesus já tinha ensinado isso para eles. Ele como pão da vida. João relata isso: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Comer do pão e beber do cálice é um ato simbólico, mas há uma simbologia muito forte. Comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo. O que é isso, pastor? Algo que não pode ser feito, quer dizer, Cristo vai entrar na sua vida e fazer parte da sua vida. Como o pão e o vinho, eles entram no seu corpo e fazem parte agora da sua vida. Quando você aceita Jesus, ele vem e faz parte da sua vida. Por isso Paulo diz: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Deus ofereceu, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. A dádiva de Deus está aí, sobre nós, mas eu preciso receber essa dádiva. A ceia é um sinal externo da dádiva que Deus oferece. Eis aí o meu filho, em quem eu me alegro. Deus fala isso para Jesus. Ele ofereceu Jesus na cruz do Calvário. Mas eu preciso me apropriar desse Jesus. Eu preciso me apropriar desta verdade. Eu preciso ter um propósito de comunhão com o Cristo e com o corpo de Cristo, que é a igreja. Você já se apropriou dessa verdade? O Cristo ressurreto habita em você? Você já recebeu essa dádiva do Senhor? E Jesus mesmo diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. E essa palavra de Deus ao seu coração hoje. Você já se apropriou através da fé dessa dádiva, desse presente de Deus, Jesus Cristo. Um presente que diz para que todo aquele que nele crê. Se você crê, você está se apropriando desta verdade. Se você não crê, a Bíblia diz, já está condenado. E quem crê já está salvo. Que Deus possa nos abençoar. Deus abençoar a sua vida. Esse tempo de celebração da ceia do Senhor, mesmo online. E eu queria dizer para você que é a primeira vez que eu participo da ceia online. E estão aqui comigo na gravação o Luciano, a Ana, o Wellington, mas nós vamos participar juntos no culto agora. Nós vamos participar no culto agora, quando o pão vai ser repartido e o suco de uva vai ser distribuído. Por isso, você pode agora pegar a sua família, você já separou a bandeja com o pão, com o cálice, os familiares que são batizados em comunhão com a igreja. É um tempo, então, de participarmos da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse, ele tomou o pão e o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós,
fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você já juntou a sua família? Estão unidos? Já preparou o pão, o cálice? Então nós vamos orar. Eu tenho aqui também preparado o cálice, tenho preparado o pão e agora eu vou orar, abençoando a sua vida, abençoando essa celebração. Não há nenhum milagre nesse pão e nem nesse suco de uva. Jesus está presente aqui, sim, como está presente na sua casa, como está presente sempre, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas nós vamos orar para que Deus aceite esta celebração e que, na verdade, o pão que vamos ingerir e o vinho que vamos, ou o suco que vamos tomar, a verdade seja espiritual. O Cristo que vive possa continuar vivendo em mim, atuando em mim e possamos dizer como Paulo: Cristo vive em mim. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, reúna a sua família. Se você está sozinho também, não tem problema. Onde você está, um momento solene agora, um momento de adoração ao Senhor. E quando eu estava assistindo um dos cultos online, o pastor disse assim: a nossa igreja celebra a Deus nos montes. E eu fiquei, uma cidade fria, como nos montes? Aí ele falou: nos montes de coberta. A igreja celebra Cristo no culto online, nos montes de coberta. Se você está nos montes de coberta aí, tira a coberta, coloca-se diante do Senhor, contrito, numa posição bonita aí, para celebrarmos a ceia, você e a sua família, tá bom? Vamos fazer assim, vamos orar agora. Pai, nós queremos agradecer esse tempo precioso que o Senhor nos dá, essa oportunidade de celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Não estamos juntos no templo, mas estamos juntos com o Senhor, porque o Senhor está conosco. Estamos unidos em espírito, porque adoramos a Deus em espírito e em verdade. Eu peço a tua bênção sobre as famílias reunidas agora, em torno do pão e do cálice, que a tua bênção, a tua graça, a maravilhosa ação do teu Espírito venha sobre cada um de nós. Quando vamos participar do pão, quando vamos participar do vinho, desse cálice, que a tua presença seja verdadeira e real em nós e sobre nós. Por isso eu peço a tua bênção, ó Pai, a bênção sobre o vinho, o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E a bênção sobre esse pão, que simboliza o Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. Ó Deus, derrama a tua bênção. Mas também, ó Deus, queremos chegar à tua presença com o coração grato, porque um dia Cristo nos encontrou. Pelo teu amor, o Senhor tem nos dado vida, vida abundante aqui e agora e vida eterna. E nós glorificamos o teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto bíblico diz que Jesus, ele tomou o pão. Ele tomou o pão. Ele agradeceu, como nós já agradecemos. E depois ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. Você pode agora pegar o pão na sua casa e pode participar agora, juntamente com tantos que estão participando deste culto online, cada um na sua casa. Podemos participar desse momento de comunhão uns com os outros em espírito e em verdade. Participemos do pão juntos agora. A Bíblia diz que, da mesma forma como ele tomou o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. É a nova aliança
uma aliança que eu coloco não em coração de pedra ou em tábuas de pedra, mas em coração humano. E este vinho, ele simboliza o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Distribua para a sua família o cálice agora. Se você está sozinho, pegue o cálice e vamos juntos participar do cálice do Senhor. Jesus disse: façam isto em memória de mim. Tomemos todos agora do cálice. Que Deus nos abençoe. Que esse tempo de comunhão uns com os outros em espírito e com Deus possa ser um tempo de renovação das nossas vidas. Quem sabe um pacto novo com o Senhor, quem sabe uma dedicação maior ao Senhor. E assim, Deus estará nos abençoando. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com vocês. Vamos continuar celebrando a Deus, cantando. Adore ao Senhor, cante a Ele com alegria no seu coração. Que Deus assim nos abençoe. Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui,
Glória a Deus, glória ao nosso amado irmão precioso Jesus e glórias ao Espírito Santo, que hoje fazem morada, através da morte e da ressurreição do nosso Jesus, fazem morada dentro de nós. Amém? Particularmente para mim, os cultos de ceia são os que mais me tocam o coração, me emociono muito, porque eu lembro que o meu Jesus, né, ele obedeceu ao Pai, veio a este mundo como homem, morreu, dor, mas ressuscitou ao terceiro dia e está esperando o dia de vir nos buscar. Que você possa ter uma semana abençoada, poderosa através do Senhor Jesus, né? Que sua semana, por mais situações adversas possam surgir, saiba que o Senhor, esse que nós acabamos de celebrar agora, está presente, está cuidando e está no controle da tua vida, da tua família, da tua história, de o que Ele tem preparado para você. Amém? Nós abençoamos e aguardamos, né, em breve o nosso retorno para novamente estarmos juntos adorando ao Senhor.